Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e sua língua tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe sua paz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe sua paz, mas nos trouxe sua paz, mas nos trouxe sua paz. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Dando continuidade ao nosso ciclo de reflexões e palestras sobre os personagens da Boa Nova, hoje nós vamos falar sobre Judas Iscariote. É interessante que é um personagem marcante na história do cristianismo. Ele aparece muitas vezes na memória popular como sendo exemplo de ambição e traição. Até hoje, ao nos referirmos a um mau amigo ou aquele que não é leal, nós usamos o termo Judas, né? E, em algumas religiões ainda se mantém, né, a tradição de malhar o Judas, não sei se vocês lembram, né? A doutrina espírita nos ensina o olhar da caridade por aquele que erra, por aquele que de alguma forma perpetrou no erro e resvalou na dificuldade. Então, nós estamos falando aqui do livro Personagens da Boa Nova, né? Que são personagens que viveram com Jesus, que estavam na época com Cristo, que receberam diretamente dele a mensagem de amor, né? De pacificação, a mensagem de redenção e o perdão. Não é diferente com Judas. Nós vamos nos identificar um pouco, porque cada um de nós também erra e merece essa redenção, merece esse perdão. Então, vamos ver aqui quem era Judas, né? Não é coincidência, mas ao fazer a pesquisa eu fiz questão novamente de citar a questão do nome, porque nesse caso, quando falamos de Judas, lembramos sempre de algo pejorativo, né? E na forma grega, no derivado, Judá, que significa louvor. Então, toda vez que nós falarmos em Judá, nós podemos lembrar agora com mais carinho, né? E de uma forma positiva desse personagem também. Dentre os 12 apóstolos, ele parece ter sido o único que não era galileu, era filho de Simão. Ele se consagrava a um pequeno comércio, vendendo peixes e quinquilharias. Eu fiquei pensando no homem de comércio, né? Aquela pessoa muitas vezes falante, amigo, que conhecia muita gente. Então, Judas é um personagem como nós,
vivendo no seu tempo, preocupado com as coisas do mundo, né? Interessado no comércio. Então, Judas entendia de contabilidade. Ele se transformou no tesoureiro do grupo dos apóstolos por isso. Era ele que cuidava da bolsa das ofertas. Quem analisa a personalidade de Judas, por incrível que pareça, encontra nele e o qualifica como um homem culto, eloquente e polido. Características de um bom vendedor, né? Ele também era alegre e um homem realizado. Então, quando nós fazemos essa análise, não cabe nessa personalidade um homem sombrio, não cabe. Não cabe um homem com características de maledicência. Então, a forma como nós lidamos com o personagem negativa é que muitas vezes nós temos a tendência de focar o erro, somente o erro. Quando erramos, não somos lembrados pelas nossas dificuldades, pelos problemas que nós estamos passando, né? Pela dor que sentimos. Nós somos lembrados pelo erro. Então, essa é uma dificuldade que ficou marcada no personagem. E agora nós podemos ver que era um homem comum, alegre, gentil, gostava do que fazia, vivia com as pessoas do seu tempo e era um homem polido. Judas veio de Queriote, que ficava ao sul da Judéia. O nome Iscariotes, né, segundo o estudo, é uma provável corruptela do hebraico, Queriote, ou que significa o homem de Queriote. Então ficou Judas Iscariote. Então nós temos aí também um vício de linguagem nossa, né? E uma característica da época, que foi uma surpresa também, né? Quando nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, né? Vamos ver que dentro dessa relação existia um contexto. E o Brasil também sendo um país tão heterogêneo, nós vemos as diferenças entre as regiões. Os habitantes da Judéia desprezavam o povo da Galileia. Achavam que eles eram rudes colonizadores da fronteira. Então, às vezes eu fico pensando no norte, no sul, no nordeste, como as pessoas fazem referência e às vezes referências pejorativas, né? O que é muito ruim. Essa atitude deve ter intervido no relacionamento dos apóstolos. Segundo o estudo, deve ter alienado Judas dos demais discípulos. Isso significa que não havia um entrosamento harmonioso como a gente imagina. Não é por estarem com Jesus e conviverem com Ele que havia ali amizade, amor, carinho, não. Era mesmo um desafio de convivência, de diferentes personalidades, diferentes dificuldades e diferentes regiões. Então, a personalidade de Judas, né, muito embora ele fosse essa pessoa comunicativa, ele tinha qualidades também como discrição, sensatez. Era um homem prático, né, por ser um bom vendedor. A cabeça dele era uma cabeça de comerciantes. Seu negócio era adquirir, revender e contar os lucros. Então, isso forma na personalidade de Judas, já de início, o real interesse que ele tinha no grupo e o objetivo que ele tinha de que os seus sonhos de conquista também crescessem. Quantas vezes nessa personalidade nós nos encontramos e vemos que os nossos quereres interferem na proposta crística? As nossas dificuldades de personalidade, que muitas vezes para o mundo é qualidade, quando chega no tocante espiritual, se torna um entrave. E nós temos que reavaliar, nos reposicionar. Então, quem tem que aparecer é Jesus. Quem tem que vingar é a sua proposta de amor. E nós vamos perceber que nesse personagem de Judas, ele era muito arraigado àquilo que ele acreditava e não era mal intencionado. Ele apenas estava
desfocado da proposta do Cristo. Humberto de Campos cita no capítulo o discípulo iludido, como muitos de nós ainda estamos iludidos com as coisas do mundo. Como ele conheceu Jesus? É provável que ele tenha conhecido Jesus durante alguma incursão que o mestre tenha feito na Judéia. Ou então, a forma como o Nazareno transitava pelos cidadãos, né? E já começava a ser conhecido. E a partir do seu batismo, Judas teria despertado a curiosidade de fazer parte do grupo de Jesus. Não tem uma referência nos evangelhos específica sobre isso, né? Não há uma história eloquente de como Judas se juntou ao grupo, mas há uma referência no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 13 a 15, aonde ele faz uma citação que eu fiz questão de trazer para que seja também como referência e esteja marcado essa presença, né, do apostolado e ao mesmo tempo dessa convivência, né? É fato que Jesus o escolheu e o manteve no círculo até o fim, conforme refere-se o relato de Marcos. E disse assim: depois subiu a montanha e chamou para si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. É interessante que quando Jesus chama os apóstolos, com certeza o mestre reconhecia cada um deles pela espiritualização, né? Pela mediunidade, e já sabia da característica de personalidade de cada um. Também aproveita dos dons dos apóstolos para implementar a boa nova e divulgar o reino de Deus já na terra. Qual era a função de Judas, né? Nós falamos que ele entendia de contabilidade e guardava a bolsa. Ele tinha uma importância dentro do grupo, né? Como Jesus aproveitava os dons de cada um, é interessante que Judas fazia a contabilidade do grupo. Era ele que era responsável em comprar os alimentos, em providenciar os pequenos haveres que aquele grupo precisava para caminhar entre o povo e dentro da região em que eles viviam. Judas administrava os donativos que eles recebiam. E interessante também que no grupo de apóstolos ele tinha uma relação mais próxima com Pedro. Ele aparece junto de Pedro na última ceia, no Getsemane, no processo de Jesus. E ao mesmo tempo, alguns relatos, como é o de João, que nós vamos ler, é uma surpresa, porque não era nessa relação de carinho, né, que eles não tinham, ele faz uma referência a Judas e o chama de ladrão, né? Mas Judas reverenciava Jesus, ele era um dos poucos que o chamava de mestre, a maioria o chamava de Senhor. Judas não, via em Jesus um mestre, muito embora ele tenha errado e tenha dificuldade de introspectar a mensagem do Cristo, né? Nós muitas vezes, cognitivamente, na razão, aprendemos sobre Jesus, mas não conseguimos trazer no coração. Trazer no coração significa hábitos, né? Transformar em ações. Então, quando a gente vive Jesus, aí realmente tudo à nossa volta muda, a forma de ver a vida, os nossos atos, os conceitos. Então eu acredito que Judas era um dos mais imaturos espiritualmente, por isso veio a falir. João, nessa referência, né, diz que Judas era o discípulo, na realidade, contestador. Na unção de Betânia, né, quando Madalena lava os pés de Jesus e enxuga com os cabelos, ele faz uma referência muito dura a isso, né? Ele fala por que ela tinha usado
para quem não conhece, naquela época se guardava os perfumes, as essências em vasos de alabastro. Tem uma palestra muito linda a respeito disso. Era o que havia de mais precioso, mais caro na época. Então, ela leva até Jesus, pede permissão e em lágrimas lava os pés de Jesus com o que tinha de mais caro, era ouro líquido, né? E Judas fica horrorizado. Como que ela ia gastar aquele dinheiro todo para lavar o pé de Jesus? E Jesus traz aí uma lição muito bela, tanto que ele é questionado, né, por um fariseu, né, que fica também escandalizado. E ele fala da sinceridade de alma daquela mulher ao encontrá-lo. E diz que todos que estavam ali não tinham feito uma referência de tanto amor quanto ela. E por aquilo, ele perdoava os pecados dela. Então, João, ao fazer essa referência, ele diz, né? Ele não está preocupado com os pobres, mas porque ele era ladrão. Está lá no capítulo 12, versículo 6. Então ele diz, por que não vendemos isso, transformando em dinheiro, ou então dava para os pobres, né? E João diz, não, ele não está preocupado com isso não, ele está preocupado com outra coisa, né? Então ele sabia dessa ânsia que Judas tinha pelo lucro, pela venda, pelo negócio, né? Então, muitas vezes eu fiquei pensando como nós colocamos, né, os nossos interesses acima dos interesses espirituais. E quantas vezes nós vendemos as verdades crísticas em troca de algumas moedas, sejam elas financeiras ou trocas mesmo de benefícios, né? Que é muito comum na nossa sociedade ainda. Então nós devemos repensar bastante sobre isso e no livro Personagens Boa Nova nós vemos essa lição. Então, com relação à primeira arrecadação do grupo, Jesus faz uma advertência muito séria a Judas, eu fiz questão de anotar para que a gente percebesse o quanto Jesus já conhecia dessa personalidade e do que provavelmente estaria por vir de cada um dos seus apóstolos, né? Então, na primeira arrecadação dos discípulos, Jesus alertou para que se conterem com o necessário, para que não ultrapassasse. Olha que interessante, né? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus alertava aos discípulos. Os discípulos de Jesus hoje somos nós, para que a gente se contente com o necessário e não corra o risco de resvalar no erro por aquilo que não nos pertence. Então, quando foi apresentado a Jesus a bolsa minúscula, Judas Iscariote disse, Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E a advertência de Jesus é séria. Jesus olha mansamente para Judas e em um tom profético ele diz o seguinte, sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Olha que coisa, né? Como é profunda essa fala e como ela é atual. Como nós vemos, lamentavelmente, né? Erros que são colocados aí pelos poderes, né? Pela ambição, pela ganância. É tão próprio e tão atual, né? Que essa advertência de Jesus deve estar na nossa memória, que nós não venhamos a sucumbir pelo peso da bolsa. Então, Judas trazia esse lado, né, do comércio, do apego, da venda, do interesse imediatista pelas coisas do mundo. Ele era considerado mesquinho. Houve uma ocasião que uma amiga de Joana de Cusa, né, oferece recursos para o grupo. Então, quem é comerciante, né, quem é nato e é arraigado, porque tem comerciantes que distribuem também, né, do seu lucro para auxiliar.
Quantas vezes nós não vemos parceiros queridos que abraçam causas beneméritas, que ajudam instituições, né? Não podemos aqui falar só do lado pejorativo, mas Judas, por estar muito apegado e focado às coisas do mundo, ele traz alguns comentários ingratos, que é uma coisa que nós vemos também e colocamos na personalidade, né? Muito embora ele fosse discreto, mas ele fazia comentários que desagradavam ao grupo. Ele disse assim: guardo essa oferta, contudo, não deixo de escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus com esse dinheiro. Esse dinheiro que ela trouxe gozado de todos os prazeres. Saibam todos que esse dinheiro é impuro. Aí, nesse momento, ele levanta uma desconfiança do grupo, né? Mas Jesus não, ele entende na personalidade de Judas a necessidade do crescimento e aproveita para cada momento de passar a mensagem que era necessária, do perdão, da oferta verdadeira, porque muitas vezes, mesmo o dinheiro que as pessoas consideram malditos, né? Eu já vi pessoas dizendo: eu não posso receber doação porque veio de um local que não é adequado, né? Como se esse adequado estivesse dentro de um padrão de moralidade que a gente não pudesse suportar. Então Jesus convivia com Judas exatamente por isso, para exemplificar o bem. E o que era impuro na consideração daquele que estava traçando o perfil, porque quem doava tinha a pureza da intenção de estar fazendo algo de bom, ajudando. Então, nós devemos sempre bendizer a oferta, né? Independente de onde ela venha. É lógico que nós não podemos nos vender e escarnecer nas coisas do mundo as coisas de Deus e as coisas do Cristo. Isso é uma realidade. Mas não é essa comparação esdrúxula. Muitas vezes aquele que doa com bastante bondade, independente daquilo que ele faz. Quando outros que vivem, né, de oração, e Madre Teresa de Calcutá tem uma frase belíssima, onde ela diz que há mais valor nas mãos que trabalham do que dos lábios que apenas oram. Então, se você faz uma oração mecânica sem nenhuma intenção, ela não tem valia. Mas se você realiza através do trabalho o bem que você pode dar aos outros, ele é muito mais valoroso. Então, é isso que Jesus tentava exemplificar. E ele sabia que aquele discípulo, ele precisava desse amparo, desse apoio, desse acolhimento, né? Porque toda pessoa que traz no traço a imaturidade espiritual, ela precisa desse olhar acurado, ela precisa desse cuidado. É evidente que nós não vamos ser coniventes com o erro do outro, mas aproveitar todas as oportunidades para exemplificar o bem. Somente através do exemplo é que nós podemos realmente tocar o coração do outro. E Jesus sabia disso, porque Judas acreditava numa causa. E ele não queria deixar Jesus fora dessa causa, muito pelo contrário, ele trabalhava por isso. Isso me lembra, muitas vezes, né, quando nós somos muito céticos na religião, quando nós esquecemos a caridade em prol das regras, quando nós colocamos os nossos interesses ou os interesses das conveniências à frente do legado crístico, né? Então, a gente pode elencar algumas informações. Judas, ele queria, né, e procurou o Sinédrio para, eu diria, dar asas aos seus sonhos, né, de grandeza. Então, ele queria tocar o coração também das autoridades, no sentido de que olhassem para aquela causa, porque eles viviam sob o poderio, né, muito exacerbado de Roma, sofriam com isso, e ele queria dar ao povo a liberdade, queria dar ao povo mais tranquilidade. Agora, tudo era no tempo de Deus. Então, ele questionava, porque se Jesus ensinava
com benevolência, com tolerância. Ele pensava assim, como que essas atitudes tão simples vão atingir a uma causa tão grande? Por quê? Porque para ele a transformação não era a transformação íntima, não era a transformação do coração. Então, enquanto Jesus implementava o reino de Deus, que é o reino natural de essência e bondade, Judas achava que era pela violência, né? Pelo poder. Então, ele esperava uma atitude, né, mais rude. E aí ele estava muito pautado nas riquezas transitórias. E ele tentava resolver o problema perante as forças políticas do tempo. Então ele queria se valer da influência da época, do Sinédrio, né? E é tão próprio da nossa época, né? Se nós olharmos direitinho, quantas pessoas não vivem de conchavo, tentando vender verdades e quimeras, tentando enganar pessoas, prometendo o que não pode. Nós estamos aí num ano político, né? Isso faz a gente pensar que nós devemos ter consciência em quem a gente vota, né? Qual é a proposta, para que a gente não caia em ciladas. E aqui nós vemos nesse interesse de Judas pelas coisas imediatistas que não ia dar certo. Então ele queria levar, né, essa influência política para o reino do Cristo. E queria que depois de instalado esse reino, que para ele era o ideal, né, ele colocaria Jesus no lugar, né, de destaque, e ele comandaria junto com Jesus essa revolução. Então ele queria dar a Jesus a honra de chefia, de direção. Mas o mestre tinha outros planos, né? E era interessante que Judas demonstrava assim a sua dificuldade de compreender essa proposta, que não era imediatista, que era uma proposta de eternidade. Porque quando nós conhecemos Jesus e vivemos o Cristo, nunca mais somos o mesmo. Nunca mais podemos pactuar com as coisas efêmeras. Dói na consciência. E Judas não tinha esse entendimento, não tinha essa maturidade. Então, enquanto o mestre ensinava essa concórdia, Judas questionava isso. E ele pensava que essa situação não caberia para um reinado próspero, né? Como ele colocava. Então, aos olhos do mundo, prosperidade significa poder, grandeza, até hoje, né? Então, para Deus, prosperidade significa maturidade espiritual, concessões, pacificação, entendimento, conciliações, coisas que muitas vezes é considerada fraqueza, até na nossa atualidade. Então, o apostolado de Judas foi muito breve. O tempo que ele passou com Jesus foi 3 anos. Foi o período em que o mestre implantou, né, a verdade da Boa Nova, e foi o tempo em que Judas tinha para amadurecer espiritualmente. Nesse período, Jesus dá a oportunidade a todos os apóstolos de atuarem da mesma forma, todos recebem a mesma mensagem, assim como nós. Então é interessante que Jesus tinha uma missão para os apóstolos e ele colocou esse discípulo em aprendizado na mesma situação. Então Jesus escolhe a todos nós, ele sabe das nossas dificuldades, mas oportuniza a todos nós a mesma coisa. Nós é que destonamos, nós é que entendemos a proposta nas graduações da nossa maturidade espiritual. Então, quando Jesus junta os 12, né, ele faz uma recomendação. Eu achei essa recomendação muito interessante porque ela não é desatualizada. Apenas nós temos um foco diferente quando ele fala de cura, de ressuscitação e de purificação. Jesus fala assim para os apóstolos: curai os doentes, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos e expulsar os demônios. Nós sabemos que o daimon, né, que nós conhecemos da língua grega, o demônio, né, o diabo, é a dúvida. A dúvida nada mais é servir ao mundo ou servir a Deus, né? Então, curar os doentes, a autocura, que hoje nós já vivemos nesse mundo de transição, esse processo de espiritualização, onde nós podemos tirar de nós mesmos, na paz, no equilíbrio, recursos de autoimunidade. Então, olha como é atual. E ele fala, ressuscitai os mortos. Estamos na terceira revelação. A morte não existe. O corpo é uma veste. Então, ao morrer este corpo, o espírito vive. Nos encontraremos com os nossos amores, com os nossos desafetos. Estaremos levando ao mundo espiritual os verdadeiros tesouros, que é a bondade, a justiça, a caridade, a benevolência, a conciliação, né? E quando Jesus fala de expulsar esse demônio, é exatamente exemplificando moralmente os seus passos, a sua mensagem, expulsar de nós o que temos de dificuldade, de vícios, a maledicência, né? Infelizmente, nós sabemos que ainda trazemos dentro de nós grandes inimigos e grandes vícios. Então, esses são os verdadeiros demônios, né? Então, antes da prisão, Jesus dá um exemplo, e nós vamos falar um pouquinho da pedagogia de Jesus, entendeu? Ele diz assim, eis que veio Judas e leva os chefes aos sacerdotes, está relatado em Mateus 26, 47. E ele diz, aquele que eu beijar, prendei-o. E Jesus diz assim, amigo, para que estás aqui? Amigo, ele chama Judas de amigo. Jesus amava Judas. E ele dá uma oportunidade a Judas, para que ele repensasse e usasse o seu livre-arbítrio de forma adequada, porque nós podemos escolher entre o erro e o acerto. Nós já temos condições de saber, mas às vezes a nossa cupidez, a nossa avareza, a nossa ambição é tão grande que nos cega, mas a nossa consciência sabe. Então, quando eles avançam e pegam Jesus, né, Judas é invadido por uma culpa muito grande e ele diz, pequei entregando o sangue de um inocente. E aí ele vai aos sacerdotes, né, desesperados, porque ele viu que não era exatamente aquilo que ele pensava que ia acontecer. E aí os sacerdotes também dão uma lição, porque quando nós nos encontramos com essa ambição desvairada, né, passamos entre as sombras daqueles que realmente escarneiam nas coisas divinas. E eles dizem, que temos nós com isso? O problema é teu. E levam para Judas a consequência do ato. Porque nós precisamos saber que nas viciações, nas dificuldades, nós temos consequências. Então Judas aprende uma lição. E nós sabemos que nesse mês, nós temos aí já na atualidade um mês dedicado, né, ao acolhimento de pessoas que sofrem as suas dores e muitas vezes tiram a própria vida através do suicídio direto. Então Judas promove o próprio suicídio, né? Ele atira as moedas no templo e vendeu Jesus por 30 moedas. Então, a paz de consciência, a convivência fraterna, o amor, a justiça, quanto vale uma vida? Eu fico me perguntando. Então, na referência do imaginário do cristianismo, o dito mau apóstolo é apontado como traidor, o amigo falso, e ele se retira do mundo através do enforcamento. Então, nós sabemos que muitas pessoas, né, fazem e cometem esse ato. Elas não querem tirar a vida, elas querem matar a dor, porque para ele, aquele momento, a culpa foi tão grande que ele precisava tirar aquela dor. Então nós queremos dizer
que se a morte não existe e extirpar uma culpa é levar para a eternidade essa dor revivida no ato. E nós dissemos, tudo tem uma solução. Não existe o fim no sentido de que há uma interrupção dessa dor e apenas uma complicação que você leva para o mundo espiritual. Conta-se, né, os estudiosos e através da mediunidade, né, Humberto de Campos nos traz esse relato que desse episódio foi feito um cemitério. E eu achei interessante que até nisso há discriminação, porque aqueles que sofrem a dor extrema e tiram a sua própria vida são execrados, muitas vezes execrados pelo bem, são considerados loucos, suicidas, mas nunca um doente, nunca um desesperado, nunca um sofrido. Imagine a dor daquele que é tão grande que não consegue se lembrar no momento mais difícil da sua vida, da oportunidade divina do aprendizado, da oração, da proteção, que os nossos anjos guardiões estão conosco, nos amparando nos momentos mais difíceis. Então, olhar para si, ter a coragem de enfrentar o problema. E aí é criado, pelo esse ato de Judas, um cemitério para estrangeiros e peregrinos que morressem em Jerusalém. Diz que é chamado de campo de sangue. Então Judas volta ao plano espiritual numa condição bastante triste. Não vai dar tempo de nós falarmos sobre o pedido de Jesus na cruz, quando pedem para socorrer Judas, e ele chama 3 anjos, né? O da verdade, o da justiça e o do amor, né? Que é esse do amor que vai e pede a Maria Santíssima que ampare a todos os irmãos que deram fim à vida e estão nos vales das sombras. Então, Humberto de Campos faz uma abordagem bastante interessante. Ele entrevista Judas no mundo espiritual, e nós espíritas sabemos dessa possibilidade, aonde Judas coloca que é muito difícil para ele, mas que ele pagou, né, com todas as dificuldades, essa culpa que ele viveu. Então ele diz assim, Jesus sabia a razão e a intenção de Judas, porém talvez quisesse permitir a oportunidade de reflexão. E aí Humberto de Campos diz que Judas fala, sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram numa fogueira inquisitorial, né, no século XV. Então nós sabemos que uma das reencarnações de Judas é Joana d'Arc, né, que aí sim, após várias reencarnações, sendo preparada para servir o Cristo e dar a vida a Ele no reajustamento com a lei. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo é exatamente isso. Ir de encontro às nossas dificuldades, tendo a oportunidade divina de nos reencontrar àqueles aos quais fizemos sofrer e sofremos juntos, renovando as nossas forças e ao mesmo tempo trazendo aí uma nova situação. Emmanuel, né, para finalizar, nos traz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, um texto que diz o seguinte: saibamos encontrar na fé que nos ampara a força imprescindível para a justa equação de nossas largas dívidas, a fim de que tracemos renovado caminho que nos conduza à paz e à vitória. Então, esse personagem do cristianismo quita com a lei, né? Traz aí na renovação do trabalho do Cristo uma nova proposta de vida, assim como todos nós, um dia em erro, em ilusão, no outro, nas glórias, nos píncaros, vivendo
na luz celeste do nosso Cristo. Então, na próxima semana, nossa companheira Rejane falará sobre Levi, no dia 21 de setembro, dando continuidade aos personagens da Boa Nova. Obrigado pela oportunidade, que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos.